Olá, galerinha do nono, buenos dias, como vocês estão, tá? Tivemos nossa videoaula semana passada, tá certo? E hoje a gente vem com uma aula. A gente revisou o conteúdo, estudou um conteúdo, vocês iniciaram na videoaula e deram continuidade na aula da semana passada, tá? Essa semana, tá certo? Essa semana a gente tem mais um assunto gramatical, tá bom? Mais um assunto gramatical. Dessa vez, uma conjugação verbal, ou seja, um tempo verbal. É um tempo verbal que ele requer atenção, tá bom? Ele é extenso, vocês vão ver que ele vai ser um pouco extenso. Ele tem muitos detalhes. Então, o que eu quero que vocês façam, como é um tempo verbal, assistam, comecem a assistir o vídeo, caderno, estojo de lado, vocês façam o seguinte esquema. Primeiro, colocou o vídeo, vai anotando no caderno todo o conteúdo, tá? Coloca no caderno todo o conteúdo, certo? Colocou o conteúdo no caderno, desculpa, vocês vão fazer o quê? Coloca o vídeo novamente e vão prestar atenção nas explicações, tá? Presta atenção nas explicações para não ficar tão perdido, beleza? A atividade vai estar no próprio vídeo. Eu coloquei a atividade no próprio vídeo para vocês. Vocês vão ver no final eu explicando essa atividade, beleza? Então, assiste primeiro, escreve, depois assiste de novo e presta atenção na explicação, tá bom? Vamos lá. Bom, a gente vai estudar hoje, tá certo? Verbos no imperativo, ok? A gente vai entender um pouco mais como é, na verdade, essa forma verbal, como os verbos são conjugados e onde e quando a gente pode usar ela, tá certo? O imperativo em espanhol é um modo verbal que se presta a várias funções, entre elas dar ordens, conselhos, instruções, entre outras, tá bom? Isso é o essencial que a gente já precisa saber, que essa é a característica do imperativo, é dar ordens, conselhos ou instruções. Esse é o básico. Existem outras? Sim, mas esse é o básico, tá? A gramática espanhola aborda o imperativo dividindo em formas afirmativas e formas negativas, que a gente vai entender ela mais à frente, tá bom? Funções do modo imperativo, certo? Eu disse a vocês que a função principal do imperativo é dar ordens, né? Instruções ou conselhos. Só que a gente vai ver aqui o que mais eles são usados, a função deles, tá bom? Primeiro, dar conselhos e sugestões, ok? Exemplo, si van a Paris, visita el Museu Rodin. O que quer dizer isso? Ela está dando uma sugestão, certo? Que se eles vão visitar Paris, então que eles visitem, né? Que eles visitem o museu. Por quê? Uma informação, porque a pessoa já passou por aquilo, já fez aquilo, então está dando aquele conselho ou aquela sugestão, tá bom? Pedir favores, ok? Exemplo, por favor, abre la ventana de la sala, tá? Para pedir um favor. Abre, ó, o verbo, abre. Ele tem uma imposição. Visita, abre, tá? Dar ordens, ok? Entreguem el informe antes de las 11. Ó, entreguem, tá? Tá dando uma ordem. Façam, tá? Dar instruções, ok? Dar instruções. Para llegar al teatro, doble a la derecha en la Avenida de la República, certo? Aqui está dando uma instrução como ele chegar em determinado local. Então, doble, uma ordem, né? Ele dá esse entendimento de ordem, mas, ou seja, ele está dando uma instrução, tá?
para fazer convites. Exemplo: ven con nosotros a mi casa de playa. Né? Ven con nosotros a mi casa de playa. Ou seja, ele está chamando, né? Está fazendo um convite a alguém para ir com eles à casa de praia. Tá bom? Para dar permissões, certo? Para dar permissões. Di lo que piensas sobre estas situações. Ele está pedindo, certo? Pedindo que aquela pessoa fale o que ela pensa, né? Tá? Pode ser até num diálogo que a pessoa esteja fazendo e numa palestra, tá bom? Numa palestra que enquanto uma pessoa só está falando e ela vai permitir que outra pessoa entre no diálogo ou ela fale alguma coisa. Para captar a atenção de alguém, certo? Exemplo: oye, ¿sabes si hay por aqui cerca alguma farmácia? Ou seja, escuta. Você sabe se por aqui existe alguma farmácia? Né? Ele está tentando chamar a atenção de alguém. Né? Quando você chega num canto que a pessoa não fala, a gente tem aquele costume de dizer oi, 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 tudo bem? Olá, tá? Então, eu estou colocando para vocês as explicações em português, tá bom? E os exemplos em espanhol. Por quê? Porque ele é um tempo verbal com muitos detalhes, tá certo? Ele é um tempo verbal com muitos detalhes. Então, eu colocando em português as explicações e os exemplos em espanhol é mais fácil de explicar para vocês e vocês entenderem, tá bom? Agora, um aviso importante, ok? É importante ressaltar que em espanhol o imperativo não denota, em geral, falta de cortesia, mesmo em situações formais. Seu uso não corresponde necessariamente a um tratamento atrúpito. O que quer dizer isso? Em português, tá? Em português, muitas vezes quando a gente escuta a pessoa dizendo faça, né? Faça. O ar leva a entender a gente que se trata de uma grosseria, como se a gente estivesse impondo que aquela pessoa fizesse aquilo, tá bom? Então, quer dizer uma falta de cortesia, muitas vezes do nosso entendimento. A pessoa às vezes nem disse, mas o nosso entendimento nos levou a pensar dessa forma. Porém, em espanhol, o imperativo não tem essa função, tá? Faça, haga, ponga, pegue, certo? Em espanhol não vai ter essa função de falta de cortesia, de uma má educação, tá bom? Isso é uma coisa importante de vocês terem em mente. Como eu disse a vocês, existem duas classificações, tá? O imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Vamos conhecer o imperativo afirmativo, ok? Formas regulares, ok? As formas regulares do imperativo afirmativo. Uma característica que chama a atenção no caso dos imperativos é que eles não têm conjugação em primeira pessoa do singular, ou seja, yo. Não existe isso, tá? Não existe forma nenhuma conjugação para o pronome yo. Por quê? Se o imperativo é para dar ordem, conselho ou instruções, você vai estar fazendo isso com você mesmo? Não, né? Você não vai usar na primeira pessoa, você vai usar a partir da segunda, ok? No entanto, ele conta com uma conjugação de primeira pessoa do plural, nosotros, tá? Nosotros. Mas essa conjugação de nosotros é quando a pessoa vai se incluir na conversa, tá? Se vai incluir no diálogo com as outras pessoas. Ela está se incluindo ali naquela ação, ok? As formas específicas do imperativo afirmativo são tu e vosotros, ou seja, as segundas pessoas do singular e do plural. Para ustedes e ustedes, as terceiras pessoas do singular e do plural,
são usadas as mesmas formas de tratamento do presente do subjuntivo, tá bom? A gente vai ver na conjugação. Recordemos que a segunda pessoa em espanhol é usado para interação em situações informais, tá? E a terceira pessoa é usada em situações formais. É aquela questão, diálogo formal e diálogo informal, tá bom? Conjugação dos verbos regulares no imperativo. Coloquei aí os 3 tempos verbais. Primeira conjugação, AR, segunda conjugação, ER e terceira conjugação, IR, tá bom? Como a gente pode ver, sofre algumas alterações, muda pequenas coisas, tá bom? Exemplo, tu habla, usted hable, nosotros hablemos, vosotros hablan, ustedes hablen, tá? Do mesmo jeito, comer, come, coma, comamos, comed, coman. Escrever, escribe, escriba, escribamos, escrever, escribam. Como a gente pode ver, começa do tu e o não existe, tá? Para os verbos em imperativo, ok? Vamos agora a alguns exemplos, tá certo? Alguns exemplos do imperativo afirmativo, ok? Lembrando, nas formas regulares, ok? Pedro lleva los platos y los cubiertos a la mesa. O que quer dizer? Pedro leve. Tá dando uma ordem, tá? Tá dando uma ordem. Lúcia, por favor, vigila um momento a los niños. Aqui ela tá fazendo o quê? Tá fazendo um pedido. Ela tá pedindo algo para uma pessoa, tá? Então, vigie. Qual o pronome pessoal utilizado? Tu, tá? Passe, passe, senhor diretor. Estávamos esperando-lhe. O que quer dizer? Entre, né? Entre, passe, passe. Entre, tá? Ó, aí é um exemplo da gente utilizar aquela coisinha que eu já falei no início, da falta de cortesia. Se a gente chega para uma pessoa está chegando para entre, né? Muitas vezes se torna como uma grosseria, mas em espanhol não, tá? Dá para entender perfeitamente nessa frase. Senhores pasajeros, abróchense los cinturones y pongan el respaldo en posición vertical. O que é que está fazendo aqui? Está dando uma ordem? Não, está dando instruções, tá? Senhores passageiros, apertem seus cintos e coloquem seus assentos na posição vertical, tá bom? Isso aqui é um piloto de um avião, tá dando essas informações antes de levantar voo, tá? Instruções. Agora, as formas irregulares do imperativo afirmativo, tá bom? Existem poucos verbos com formas irregulares de imperativo afirmativo em espanhol. Como o uso desses verbos é bastante frequente, fica fácil lembrar quais são eles. A irregularidade afeta somente a pessoa tu, tá? Afeta somente a pessoa tu. Todas as outras mantêm-se regulares. Isso é uma formação importante. São poucos verbos que se mantêm irregular, mas essa irregularidade no afirmativo, no imperativo afirmativo, só vai afetar o tu, tá bom? Conjugação dos verbos. Ó, como só afeta o tu, então eu coloquei só tu. Coloquei vários verbos, os verbos que apresentam a irregularidade, tá? Apenas para tu. Tu disse, tu
has, tú, ve, tú, oye, tú, pon, tú, sal, tú, ten, tú, ven e tu, se. Tá? Entendido? Então, apenas esses verbos, eles apresentam irregularidade. Decir, hacer, ir, oír, poner, salir, tener, venir e ser. Tá certo? Entendido? Apenas esses verbos apresentam irregularidade para o pronome tu. Ok? Vejamos exemplos. Tá bom? Di el nombre de las diferentes válvulas del corazón. Tá? Diga o nome. Diga. Di. Tá certo? Haz una lista de todos los materiales que puedes observar. Faça. Tá certo? Por favor, ve a comprar el periódico. Ou seja, vá do verbo ir, que já é irregular por si só. Tá bom? Oye, tengo un problema. A ver si me puedes ayudar. Quer dizer, escuta, tá? Problema, ele está mostrando, tá bom? O imperativo negativo. A gente já viu o afirmativo, vamos ver o negativo. As formas do imperativo negativo em espanhol coincidem com as do presente do subjuntivo, tá bom? Vamos lá. Não existe yo, tá certo? Hablar, comer, escrever. Tú no hables. Ustedes no hable. Nosotros no hablemos. Vosotros no habléis. Ustedes no hablen. No comas. No escribas. Entenderam? Para o imperativo negativo, tá certo? Para o imperativo negativo, necessariamente, como é uma negação, tá? Como é uma negação, se é necessário utilizar o no. No coma, no escribais, no hablen, porque é uma negação, ele está negando algo, uma ação, ok? Exemplos, tá certo? Exemplos. No apoyen los zapatos sobre el sofá, tá? No seas descortés com quien te habla. Não seja, não apoiem. No cantem más, já es suficiente. Não cantem. No tomes el primer táxi que aparezca. Tá bom? Ou seja, aqui, a única coisa que vai se acrescentar é o no, certo? Porque os verbos ele continuam sendo conjugados no presente do subjuntivo. A gente vai ver essa conjugação ainda numa próxima aula, tá bom? Porém, existem uns casos especiais, tá certo? Existem alguns casos especiais. Um caso especial envolvendo o imperativo é o fenômeno chamado voceu, ou seja, em algumas regiões de fala espanhola não se usa o pronome pessoal tu, certo? Refere-se a uma segunda pessoa do singular em vez dele. Usa-se o pronome vos. Isso afeta a conjugação dos verbos no imperativo afirmativo na referida pessoa do verbo. Em vez de tu, em alguns países, se usa o vos, porque é uma forma formal. Lá eles usam o tu como informal, tá certo? E em alguns verbos vai sofrer uma alteração no imperativo afirmativo. Quais são? Tá certo? Hablar, comer, escrever de novo, ok? Tu habla. Então, vos habla com la tilde, tá bom? Vos comer, vos escrevi com tilde, ou seja, com um acento. É a única alteração que vai existir. Entenderam? Para ficar mais claro para vocês. Esse é o único caso especial que existe. Tá bom?
nossa atividade, tá? Nossa atividade dessa semana. É uma atividade mais simples, tá certo? Por quê? Porque o assunto ele já é um pouco extenso. Então, é uma atividade mais simples que eu trouxe para vocês, ok? O que eu quero que vocês façam? Vocês vão escrever no caderno, tá certo? Mas conforme a orientação que eu vou dar abaixo, tá certo? Preste atenção. ¿Sabes cómo se hace para realizar la tarea a continuación? Pon las instrucciones en orden correcto. O que quer dizer? Eu vou dar uma orientação abaixo, certo? Eu vou dar uma orientação. E eu vou dar várias alternativas. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão pôr numa sequência, tá certo? Numa sequência de ações, o que se deve ser feito até se chegar no objetivo. Tá bom? Lembrando de quê? Do imperativo, do uso do imperativo, ok? Então, vamos lá para a tarefa que vocês vão realizar. Como se hace para despertar temprano? Que quer dizer, como é que vocês fazem para acordar, né? Para se levantar a tempo, sem perder a hora, tá certo? É uma pergunta. Eu quero que vocês respondam essa pergunta colocando em ordem. Primeiro, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão escrever, faz o cabeçalho, tá bom? Com a data, coloca a atividade, escreve essas duas orientações, tá? Escreveram essas duas orientações, vocês vão analisar a sequência, tá bom? A sequência das dicas que eu vou dando aqui. Todas as frases devem ser usadas, ok? Todas as frases devem ser usadas. Não podem ficar uma frase sem usar. Vocês apenas têm que colocar uma ordem. Existe uma ordem correta? Sim, existe. Tá certo? Existe uma ordem correta. E vocês vão escrevendo conforme essa ordem. Eu vou colocar todas aqui e vocês vão colocando na sequência que vocês acharem que é correta. Tá? Eu não vou ler elas. Eu não vou ler. Vou só colocá-las. Tá bom? Deixa eu só colocar elas aqui. Pronto. Né? Existem 9 pontos. Então, esses 9 pontos têm que seguir uma ordem cronológica. Tá bom? Segue, vai usando o imperativo afirmativo, vai vendo mais ou menos, pensando na pergunta. Como é que eu faço para não me acordar atrasado? Para me acordar a tempo? Né? Pensa num compromisso que vocês têm no dia seguinte. E vocês precisam criar uma rotina. Tá bom? Entendido? Tá bom? Aprenderam, né? Então, anotem tudo isso no caderno e tudo, que depois a gente faz uma... Então, como vocês viram, os conteúdos colocados no caderno, tá certo? Fazem a atividade, façam a atividade com calma, com paciência. Não precisa ter pressa, tá? Não precisa ter pressa para fazer a atividade. Faz com calma. A pressa, ela é muito amiga do erro, tá bom? Muito amiga do erro. Às vezes a gente quer ser o primeiro a fazer a atividade, o primeiro a enviar a atividade, mas a gente passa por muita coisa e erra bastante. Então, façam com calma, tá certo? Façam com calma. Porém, uma coisa que a gente sempre gosta de estar reforçando para vocês é a importância de não deixar acumular atividade, tá? Quanto mais atividade vocês deixam acumular, mais trabalho vocês vão ter, tá bom? Mais trabalho vocês vão ter. Por quê? Porque essas notas que a gente atribui para vocês, a gente está usando essas atividades também. Né? Como eu disse a vocês, todas as atividades que tinham sido mandadas iam valer 5 pontos. Metade da nota. Tá bom? Então, a importância de sempre estar mandando, pontualmente. Fez, manda uma foto. Não vai custar 1 minuto. Tá certo? Não vai custar 1 minuto de vocês. Terminou a atividade, vai lá, pega o celular, tira uma foto da atividade e manda. Tá bom? Porque aí não fica daquela, eu esqueci de mandar. Quando se terminou o prazo de mandar a atividade. Tá bom?
Então, lembre-se disso, tá certo? A gente sempre está reforçando isso, sempre está reforçando isso. Não deixe acumular tarefa e não deixem de enviar para a gente, porque só vocês enviando ela para a gente é que a gente sabe se vocês estão acompanhando ou não, tá bom? A gente tá com muita saudade de vocês, certo? Alguns a gente acaba vendo uma vez ou outra, mas nem são todos que a gente vê. Então a gente tá com saudade de vocês, a gente fica preocupado com vocês, tá certo? Então, um beijo, um abraço bem forte, preste atenção na aula, faça a atividade direitinho e me manda, beleza? Tchau!